Fala, torcedor azulino, a pressão sobre Léo Condé aumentou de vez e agora a discussão já não é mais sobre uma derrota ou outra. O Remo continua na zona de rebaixamento, os números do treinador começam a pesar, as escolhas durante os jogos viraram alvo da torcida e um nome muito conhecido voltou a ser pedido por parte dos azulinos, Guto Ferreira. Mas eu já quero deixar aqui uma coisa bem clara logo no começo. Até o momento, pessoal, não existe informação confiável de uma negociação entre Remo e Guto. O que existe é uma discussão crescente entre os torcedores sobre o futuro do comando técnico. E hoje eu quero colocar os fatos na mesa para a gente debater. Condé ainda merece essa sequência ou você acha que o Remo está correndo risco de esperar demais? Mas antes, se você é torcedor do Leão Azul de verdade, já deixa o like, se inscreve no canal, ative as notificações, porque essa discussão promete muito e eu quero saber a opinião de vocês no final. Agora vamos começar pelo que aconteceu no Maracanã. O Remo perdeu de virada por 2-1 para o Fluminense no último sábado, dia 22. O Leão saiu na frente com o Jajá e foi para o intervalo vencendo, mas não conseguiu sustentar a vantagem e sofreu 2 gols no segundo tempo. E não foi apenas o resultado que chamou a atenção, galera. O Fluminense terminou a partida com 20 finalizações, enquanto o Remo teve apenas 7. Além disso, essa foi a terceira derrota azulina em 4 jogos fora de casa, desde a retomada do Brasileirão após a Copa do Mundo. Então a pergunta que eu faço é o seguinte: estamos simplesmente falando de derrotas para adversários fortes fora de casa ou o Remo está mostrando sinais de que alguma coisa precisa mudar urgentemente? Porque quando a gente olha para os números de Léo Condé, fica mais fácil entender por que a torcida está aumentando o tom da cobrança. Um levantamento do Globo Esporte publicado no dia 21 de agosto mostrou que nas primeiras 19 partidas do Brasileirão, sob o comando de Condé, o Remo conseguiu 5 vitórias, 5 empates e 9 derrotas. Foram 20 pontos em 57 possíveis, um aproveitamento na casa de 35%. O time marcou 21 gols e sofreu 29. E tem outro dado pesado, pessoal. Nesse período, o Remo chegou a ocupar a lanterna em 2 rodadas e a melhor posição alcançada com o Condé foi apenas na 18ª colocação. Ou seja, não é uma impressão criada depois do jogo contra o Fluminense. Existe um recorte considerável de campeonato que mostra um time que não consegue sair da parte de baixo. Condé assumiu o Remo na 5ª rodada, quando a equipe estava na 16ª colocação com 3 pontos. Depois disso, houve momentos bons. O Leão venceu o Bahia, Botafogo, Chapecoense, São Paulo e também o Vitória. Só que o grande problema é que essas vitórias nunca viraram uma sequência forte o suficiente para mudar o patamar do time na classificação. Entre a 9ª e a 13ª rodada, por exemplo, foram 5 partidas sem vencer. Depois, quando parecia que o Remo poderia embalar, voltaram as oscilações. Após a Copa, o time perdeu por 3-0 para o Corinthians, venceu o Vitória, perdeu para o Mirassol, empatou com o Atlético Mineiro e Internacional e agora perdeu para o Fluminense. É isso que mais preocupa, pessoal, não é uma derrota isolada, é a dificuldade de transformar um bom resultado em 2, 3, 4 jogos de crescimento. E quando a reação não vem, a cobrança começa a cair também sobre as decisões do treinador. Contra o Fluminense, por exemplo, Condé precisou explicar as substituições. Ele colocou o David Braga buscando um jogador que conseguisse segurar mais a bola e tentar diminuir a pressão do adversário. Depois entraram Aleph Manga e o Galeano, principalmente porque Jajá e Marcelinho já mostravam desgaste. Na visão do treinador, dentro das dificuldades da partida, os outros jogadores estavam fazendo uma atuação considerada ok. Só que é justamente aí que parte da torcida discorda. Tem muito azulino questionando não só quem entra ou quem sai, mas a postura da equipe. O Remo consegue fazer um bom primeiro tempo, sai na frente e depois parece perder o controle quando o adversário aumenta a pressão. Então eu jogo essa pergunta para você. Será que o elenco do Remo é tão limitado ao ponto de não conseguir apresentar mais do que isso? Ou existe material humano para jogar um futebol melhor do que o que estamos vendo? Porque essa resposta é fundamental para definir a responsabilidade do treinador. E olha, mesmo sob pressão, Léo Condé não demonstrou nenhuma intenção de jogar a toalha. Depois da derrota, ele disse que o campeonato chegou a um momento chave e pediu união para que o Remo consiga reagir. A aposta do treinador está principalmente na sequência de jogos em Belém. Dos 5 compromissos destacados por ele, 4 serão como mandante. O Remo recebe Coritiba e Flamengo,
depois visita o Bahia e na sequência volta para casa para enfrentar o Santos e Grêmio. É uma sequência que pode decidir muita coisa. E é justamente aqui que a diretoria tem uma decisão complicada para tomar. Ela dá esses jogos para Condé tentar provar que consegue tirar o Remo da zona de rebaixamento, ou entende que esses jogos em casa são importantes demais para arriscar uma continuidade que ainda não está dando o retorno esperado. E é nesse ponto que começa a aparecer o nome que está sendo muito pedido por parte da torcida do Remo, Guto Ferreira. E não é difícil entender esse motivo, pessoal. O Guto tem uma história recentíssima e muito forte com o Remo. Ele assumiu o clube em setembro de 2025, quando o Leão estava apenas na 12ª colocação da Série B, 7 pontos distante do G4 e faltando somente 10 rodadas para o fim. Muita gente não acreditava no acesso. E aí veio uma arrancada impressionante com o Guto. O Remo conseguiu 7 vitórias em 10 partidas e terminou conquistando o acesso para a Série A. Foi o 5º acesso à elite da carreira do treinador, reforçando a fama do rei do acesso. Então, é óbvio que quando o Remo começa a sofrer na Série A e o trabalho do treinador atual passa a ser questionado, uma parte da torcida vai olhar para trás e lembrar do cara que foi responsável por essa arrancada. Mas aqui tem uma informação fundamental para vocês. Guto não está livre no mercado. Ele é atualmente treinador do Vila Nova, foi contratado em março de 2026 e segue trabalhando normalmente no clube goiano. Inclusive, galera, no dia 22 de agosto, houve conteúdo do Globo Esporte de Goiás, com Guto falando sobre o momento do Vila Nova na Série B. Recentemente, ele também falou em buscar posições ainda mais altas na competição, citando até a possibilidade de mirar o 2º lugar e liderança. Portanto, galera, hoje não existe informação confiável de negociação entre Remo e Guto Ferreira. O nome dele está sendo pedido por torcedores. Isso é diferente de dizer que a diretoria está negociando. E eu acho aqui muito importante fazer uma distinção para não transformar o desejo da torcida em notícia. Agora tem mais um detalhe que torna essa história ainda mais interessante. Depois do acesso, Guto era tratado inicialmente como plano A para permanecer no Remo em 2026. Existiu o interesse da continuidade, mas as negociações esbarraram em questões contratuais, incluindo a multa prevista para uma renovação. E as partes não chegaram ao acordo necessário. Por isso, Guto não é apenas um ex-treinador que a torcida resolveu lembrar do nada. Ele levou o Remo ao acesso, havia interesse para que ele continuasse e acabou saindo. E aí vem uma pergunta que para mim vai pegar muito forte entre os torcedores. Será que o Remo errou ao não conseguir segurar Guto Ferreira para a Série A? E essa discussão está muito viva. Uma publicação recente sobre uma possível mudança no comando gerou centenas de reações, comentários e compartilhamentos. Entre as mensagens apareceram torcedores pedindo volta a Guto, cobrando a saída de Condé e dizendo que o clube precisa agir antes que a situação fique ainda mais complicada. Mas também existe outro lado, galera. Tem torcedor lembrando que o próprio Guto também foi criticado quando esteve no Remo e questionando se essa ideia de que voltar ao passado vai automaticamente resolver todos os problemas. E eu acho que esse é o debate certo. Não é todo mundo que quer o Guto. É uma parcela da torcida pedindo o retorno de um treinador que tem uma história muito positiva recente, enquanto outros acham que a solução precisa ser diferente. Na minha visão, galera, a diretoria precisa tomar essa decisão olhando menos para o nome e mais para o diagnóstico do time. Se internamente avaliarem que o grupo ainda responde ao Condé, que existe evolução e que ele consegue construir uma reação nessa sequência em Belém, então a continuidade tem um argumento. Mas se a sensação for de que o time estagnou, que as ideias não estão funcionando e que a classificação começa a ficar perigosa, aí a diretoria precisa ter a coragem para mudar. O que não pode é tomar uma decisão só por pressão de rede social, nem esperar até existir mais tempo para corrigir. E se eventualmente o clube decidir mudar, Guto Ferreira seria um nome óbvio na cabeça de muita gente, mas não é uma operação simples porque ele tem clube e não existe negociação confirmada. Agora eu quero jogar essa decisão nas suas mãos, torcedor do Leão. Se dependesse exclusivamente de você, Léo Condé ainda comandaria o Remo contra o Coritiba ou você já faria uma mudança neste momento? E se a diretoria decidisse trocar, você tentaria trazer Guto Ferreira de volta ou buscaria outro treinador? Coloca a sua opinião aqui nos comentários porque eu quero saber como a torcida está pensando sobre esse assunto. E olha, antes de você sair, não se esqueça do like, de se inscrever no canal, ative também as notificações
compartilhe o vídeo com outros azulinos, que isso vai ajudar demais a nossa comunidade. Então é isso, galera. Esse foi o nosso bate-papo de hoje sobre essa questão aqui do treinador. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço para vocês. Fiquem todos com Deus. Nos encontramos no próximo vídeo. Fui!